Com o desenvolvimento da física contemporânea, tem se tornado cada vez mais desnecessário postular a existência de Deus para explicar a origem do universo. Neste vídeo, nós estaremos estudando o chamado argumento cosmológico naturalista, ou melhor, argumento cosmológico noetheriano a favor do ateísmo. O argumento é chamado de noetheriano por causa do chamado teorema de Noether, segundo o qual toda simetria contínua da natureza implica uma lei de conservação. Eu já peço a você que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Tem um filósofo chamado David Hume, que ele faz uma pergunta, né, que ressoa Leibniz, que é a grande questão: por que há algo ao invés do nada? Nós sabemos que o universo existe. Por que o universo material, o universo físico, ele existe ao invés de não existir? E de acordo com David Hume, é possível apresentar três respostas a esse problema. A primeira resposta é que o universo tem uma origem imaterial e que ele teria sido criado ex nihilo. A segunda resposta é que não tem resposta, né? Que o universo é um fato bruto sem origem. E a quarta resposta é que a origem do universo está na própria estrutura interna do universo, né? O próprio universo tem uma razão nele mesmo que explica a sua existência. Vamos pensar em cada uma dessas respostas. A resposta do próprio Leibniz, e a resposta mais tradicional, é dizer que o universo tem uma origem imaterial, geralmente identificada com Deus, e que a criação do universo se deu de maneira ex nihilo. No entanto, essa resposta viola algumas leis. Primeiro, essa resposta viola a lei da conservação de energia, pois implica, né, que uma energia foi trazida ao sistema do universo que não se conservou. De acordo com a lei de Lavoisier, né, em um sistema físico, a quantidade de energia ela se conserva. Só o que acontece é que se o universo ele tem uma causa imaterial, então existe mais energia entrando no sistema do universo, né, do que às vezes saindo, né? Se a gente pensar até que tem almas também que movem as pessoas. Então, a todo tempo, se Deus também está sustentando o universo, é como se a gente estivesse ferindo o princípio do fechamento físico do universo. Um outro problema é o problema de que a ideia de que o universo foi criado ex nihilo viola o chamado princípio da causalidade material, que vem de Lucrécio. De acordo com o princípio da causalidade material, do nada, nada vem. Então, do nada, nada se tira. Tudo que tem uma causa eficiente também tem uma causa material. Portanto, nem Deus pode criar o universo ex nihilo, porque do nada, nada se tira. E terceiro, né, a ideia de que o universo tem uma origem imaterial entra no famoso problema levantado contra o dualismo, que é o problema do gap explicativo. Como que a gente explica que um ser que é puramente imaterial possa entrar em relações causais com aquilo que é material, com aquilo que é físico? Então, como que o imaterial causa coisas no que é material? Porque eu consigo entender como uma coisa física causa outra coisa física. Eu consigo entender como uma bolinha, uma bola de sinuca empurra outra bola de sinuca. Agora, como um ser que não tem nada de matéria consegue empurrar uma bola de sinuca, vai saber. Além disso, né, tem uma segunda resposta, quer dizer que o universo simplesmente ele está aí, ele não precisa ser explicado. O universo é um fato bruto. Mas quando alguém pergunta por que o universo existe ao invés de não existir, e a pessoa responde que o universo é um fato bruto, isso não é uma explicação, isso é uma renúncia à explicação. E quando a gente decide não explicar, a gente fala que simplesmente é como se a gente estivesse assumindo um ponto de parada arbitrário. Porque tudo que a gente vê, tudo que a gente experimenta, a gente pergunta por que isso existe, por que isso é assim. A ciência funciona fazendo perguntas. Então, se a gente chega num momento e para responder por que o universo existe, a gente não responde nada, parece que é arbitrário a gente eleger o universo como algo que não precisa de explicação. É por isso que o David Hume vai aceitar uma terceira opção, que é a ideia de que a matéria ela é eterna, mas ela tem uma explicação imanente, ela não é um fato bruto. De acordo com ele, a matéria é eterna, mas não é primitiva, mas tem origem na sua própria força dinâmica. E aqui, né, o David Hume vai trazer algumas questões que vêm da mecânica quântica, que faz a gente perceber as coisas um pouco diferente. Até Newton, nós tínhamos uma física clássica, e como que a gente pensava o universo? O universo era composto de objetos concretos. Esses objetos, né, eles eram decomponíveis, eles poderiam ser decompostos em partes mais básicas.
Essas partes mais básicas, uma hora você chegaria em moléculas, depois decompondo as moléculas, você chegaria no átomo, decompondo o átomo, você chegaria em certas partículas, como o núcleo e os elétrons. E então o mundo era composto por bloquinhos que formavam objetos concretos, e esses objetos eles mantinham entre si uma relação causal mecânica, né, então, onde a presença da causa necessariamente faz com que o efeito esteja presente, em que um objeto, para se relacionar com o outro, precisa obedecer ao chamado realismo local, que é a noção de que um objeto, para conseguir afetar um outro objeto, essa relação entre eles precisa acontecer dentro do mesmo espaço, ou a força que vai de um para o outro não pode ultrapassar a velocidade da luz. Além disso, do realismo local, a gente tinha ideia de que existe uma força, né? E aí o Newton vai falar de força da gravidade, a força que puxa os objetos para baixo. Quando a gente tem um objeto massivo, né? Ele tem uma força de atrair os outros objetos. A gente vai ter forças que explicam leis de ação e reação. Então, se eu aplico uma força em uma direção, eu vou ter uma reação de uma força de igual intensidade na direção oposta. E essas leis, as leis da natureza, vão ser pensadas como leis quase que necessárias, né? Leis que estão aí e que regulam como esses objetos interagem entre si. Numa concepção do universo como essa, faz sentido a gente perguntar o que causou esse objeto. Porque o próprio universo ele é apresentado como um objeto concreto. Ele é um objeto maior, que é composto de vários objetos menores, interagindo entre si de acordo com certas leis. E tudo que é composto por blocos, a gente pode perguntar por que esses blocos estão compostos dessa maneira e não de outra? Por que existe esse objeto concreto ao invés de não existir? Bem, a verdade é que essa concepção não se aplica mais. A melhor física contemporânea faz a gente perceber o universo de uma forma completamente diferente dessa que a gente tem na física clássica, inclusive na teoria da relatividade do Einstein. Né? No início do século passado, surgiu uma área na física contemporânea que nós chamamos de mecânica quântica. A mecânica quântica aparece para explicar alguns problemas que antes não se tinha explicação na física clássica. Um desses problemas é o chamado colapso ultravioleta, de que algumas barras de ferro, né, se elas fossem aquecidas, isso geraria uma radiação ultravioleta que chegaria ao infinito. E isso não fazia sentido, porque na física a gente não trabalha com infinitos reais. A gente teve alguns outros problemas também de descobrir que a luz que a gente acreditava que era uma onda, ela também poderia, em alguns experimentos, aparecer como partícula, e aí a gente teve uma quantização da luz em termos de fótons. E no caso do colapso da ultravioleta, né, aquilo que a gente pensava que era aquecido de forma contínua, aparecia mais como pequenos pacotes, e aí vem a palavra quantum, né, que significa pacote, pequenos pacotinhos de energia, digamos assim, para tentar descrever esses fenômenos que não se tinha explicação. E quando a ciência passou então a fazer experimentos para entender esses fenômenos, a gente descobriu que os elétrons funcionavam tanto como partículas quanto como ondas, e a gente vai ter experimentos de fenda, experimentos de disparar elétrons, né, para ver como que eles vão se comportar. E aí o que se descobriu é que a medida, né, se o elétron vai aparecer como partícula ou aparecer como onda, essa medida ela não revela uma estrutura já existente. Né? A gente vai ter John Bell, que vai provar matematicamente que esses experimentos que eram feitos, na verdade o que acontecia é que a medição, ela definia, digamos assim, o estado daquele elétron. E aí é que é importante a gente dizer, né, não é a consciência do ser humano que determinava, né, a gente vai chamar isso de colapso da função de onda, né? Então, quando uma partícula que ainda tem um estado indefinido, ela entra em interação com um sistema de medida, ela colapsa numa possibilidade específica. Então, olha que interessante, não é a consciência do ser humano que faz a partícula apresentar uma determinada configuração. É o próprio equipamento de medição. Isso é muito importante
para evitar interpretações místicas, né? Não tem nada de místico na mecânica quântica, é só o fato de que quando uma partícula ela interage com um sistema de medição, né, sua função de onda colapsa e ela se manifesta de uma determinada maneira. Antes disso, a partícula ela se encontra num estado de sobreposição. Eu estou falando partícula, né, mas na verdade é num estado de sobreposição entre onda e partícula. A mesma coisa com spin, né? Um elétron, antes de ser medido, ele não tem um spin definido. Né? O spin ele vai se manifestar no aparelho de medição e antes disso ele obedece ele está, né, num estado de sobreposição, onde ele não é nem onda nem partícula e não tem um spin definido, seja para cima, seja para baixo, usando a linguagem do experimento de Stern e Gerlach. E aqui a gente não precisa entrar em detalhe, mas o que a gente precisa entender é que quando a gente vai para esse nível microcósmico, a gente descobre que essa ideia de um universo formado por bloquinhos que juntos compõem objetos concretos não funciona mais. Primeiro que partículas, elas não são bloquinhos, né? Muita gente pensa no elétron como se fosse uma bolinha, um núcleo com... ou no átomo, né? Como se tivesse um núcleo com um elétron girando em torno dele. Não tem nada disso, essa visão já foi superada, né? Átomos não são bolinhas, elétrons não são pequenas bolinhas, partículas pequenininhas que compõem as coisas. Hoje a gente sabe que não é assim, que não funciona assim, que o elétron não é uma bolinha ocupando um lugar no espaço e no tempo, entrando em interação, que não tem nada disso, que a gente estava totalmente equivocado, e que na realidade o que hoje a gente chamaria de partículas ou subpartículas são excitações em um campo, né? Como se fosse, a gente pensasse um oceano, né? E pequenas vibrações na água desse oceano, e essas pequenas vibrações é como se formasse o que a gente chama, ou aparece para a gente como subpartículas. E as partículas mais fundamentais, né? A gente tem o elétron, que é uma partícula fundamental. No caso dos nêutrons e dos prótons, eles são compostos por uma partícula ainda mais fundamental, que são os quarks. E essas partículas, na verdade, elas não são, né, bolinhas compondo as coisas. Elas são excitações num campo. E essas excitações, elas são descritas matematicamente. Né? Como elas se comportam é descrito pelo que a gente vai chamar de função de onda. E aí muita gente começou a achar que essas descrições que a gente dá do nível microcósmico da realidade, elas seriam descrições puramente matemáticas. Só que o David Gunn vai discordar disso porque, né, se elas estão produzindo efeitos, se elas interagem com aparelhos, essas coisas não podem ser objetos puramente matemáticos, elas são objetos físicos. Então a função de onda não deve ser pensada apenas como uma ferramenta matemática, ela deve ser pensada como algo físico real. E aí ele vai propor que quando a gente observa esse nível quântico, a matéria ela se comporta de uma outra maneira, né? Ao invés da gente ter uma dimensão mecânica da realidade, a gente tem uma dimensão dinâmica da realidade. Inclusive, a causalidade nesse nível, ela não funciona como uma causalidade mecânica. A presença da causa não necessariamente determina a presença do efeito. Aqui a gente tem um princípio de indeterminação. A causalidade no nível quântico, ela funciona de maneira indeterminada e de maneira probabilística, seguindo aqui a famosa interpretação de Copenhague. Então, assim como Newton postulou no nível macrocósmico, no nível da nossa realidade, melhor dizendo, a presença de uma força mecânica, o David Gunn vai falar que a gente, para entender o nível subatômico, a gente precisa trabalhar com a ideia de uma força pneumática, é a expressão que ele vai usar. Uma força que ela é mais fluida, né? Pneuma vem de vento, de ar, de fluidez. Então, enquanto no nível da realidade no qual nós interagimos com objetos maiores, nós temos leis mecânicas e forças mecânicas, como a força da gravidade, a força ligada à lei de ação e reação, no nível microcósmico a gente vai ter uma força dinâmica, uma força que o David Gunn vai chamar de força pneumática. Enquanto a força mecânica ela é heterodeterminante, quando a gente tem uma força mecânica, ela determina uma outra coisa. Então, quando uma bola de sinuca bate em outra bola de sinuca, a força de uma empurra a outra. Na força pneumática, a gente tem uma autodeterminação. Então, a força pneumática, né, vai determinar como, por exemplo, aquele elétron vai se comportar num aparelho de medição, ou como que as ondas vão se distribuir. Então, ela é uma autodeterminante. A própria função de onda determina o seu modo de funcionamento. Então, não dá para a gente pensar mais no universo como formado por blocos fundamentais de construção.
Na verdade, há coisas mais básicas do que as partículas, que são os campos quânticos. E os campos quânticos, eles podem ser muito melhor pensados em termos matemáticos, de funções, de spin, de carga elétrica. E essas coisas são mais fundamentais do que as próprias partículas, do que os próprios objetos. Então, de acordo com a física contemporânea, existem campos fundamentais e as partículas são estados ou excitações desse campo. E enquanto no nível da realidade no qual nós estamos e que é descrito pela física newtoniana, há uma força mecânica, no campo subatômico nós falamos de uma força pneumática. Essa força pneumática, ela age internamente a partir de si mesma, é autodeterminante e é a fonte da matéria. E é esse tipo de força que está presente nos campos quânticos. A força pneumática, portanto, é a capacidade da matéria de se autogerar e se auto-perpetuar ou se auto-persistir. Ela não depende de nada externa para agir. E para demonstrar isso a partir da física, né, o David Gunn ele vai trazer o chamado Teorema de Noether. Para entender esse teorema, né, nós também precisamos trabalhar com o princípio da ação estacionária de Hamilton. De acordo com esse princípio, o princípio de ação estacionária, uma ação S é uma fórmula matemática que calcula o caminho percorrido por um objeto. Nós temos que uma ação S é igual, né, à integral de L vezes dt. Né? Aqui o L é o lagrangiano e o dt é o que chamamos de intervalo de tempo infinitesimal. De acordo com essa fórmula, a ação S é a soma contínua, integral, ao longo do tempo, da diferença entre a energia cinética e a energia potencial do sistema. Dentro dessa fórmula, portanto, a ação, né, a S ser igual à integral ao longo do tempo da diferença entre energia cinética e energia potencial do sistema, ou seja, do lagrangiano, nós teríamos, então, que essa fórmula não é apenas uma ferramenta útil de representação, mas é uma força interna real. A fórmula também que a gente usa para representar e calcular a função de onda, ou mesmo para tentar determinar uma nuvem de possibilidades onde um elétron pode aparecer num sistema de medição, não deve ser pensada meramente como uma ferramenta representativa ou útil, mas como uma força interna real, que seria essa força pneumática, que é a lei interna que faz um objeto percorrer o caminho mais eficiente. Nesse sentido, né, nós entendemos essa ação estacionária, ou esse princípio de ação estacionária, com base na ideia de que o sistema segue o caminho que minimiza ou maximiza a ação. Quase sempre minimiza. O objeto ele segue o caminho que gasta menos energia para chegar ao final. Nesse sentido, né, a matéria não é algo que existe por si só e depois obedece às leis. Né? Na física clássica, a gente pensa que existem os objetos e eles obedecem certas leis. Na verdade, né, na física atual, é como se as leis fossem mais básicas que os objetos e fossem as leis que produzissem os próprios objetos. A própria estrutura das leis produzem os objetos. Produzem as ações e as suas simetrias. E aqui, então, entra, né, a ideia de que a função que descreve o sistema, por exemplo, no nível quântico, essas funções devem ser pensadas não meramente como estruturas representativas matemáticas, mas como estruturas que descrevem algo mais fundamental na realidade. E aqui entra o Teorema de Noether. O Teorema de Noether mostrou que toda simetria contínua da natureza implica uma lei de conservação. Por exemplo, né, as leis da física elas sempre se mantêm. Né? A gente tem uma simetria temporal. No tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, no tempo 4, no tempo 5, as leis são as mesmas. E isso faz com que a energia seja conservada. A energia total do universo no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, ou a energia total de um sistema no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, é sempre a mesma. A gente também tem uma simetria espacial, não importa o ponto do universo que a gente esteja, né? As leis da física são a mesma
e a gente tem uma conservação do momento linear. Então, se você traça uma linha no espaço, de um ponto A até o ponto C, em todo o trajeto dessa linha, as leis da física sempre são as mesmas. A gente também tem uma simetria rotacional, né? Se a gente rotacionasse o universo, se a gente tivesse o poder, né, de pegar o universo e dar um giro de 360 graus, ou um giro de 180 graus, de 90 graus, as leis da física se conservariam. Isso também aparece, né, nos campos quânticos. A gente tem uma simetria interna dos campos quânticos, relacionadas à conservação da carga elétrica, no caso do elétron, e no caso dos quarks, relacionadas à conservação da carga de cor. Isso mostra, né, que as simetrias, as leis de simetria, elas são mais fundamentais do que as próprias partículas, do que os próprios objetos. Portanto, as coisas que permanecem constantes na natureza, elas permanecem constantes não porque elas são mais fundamentais, mas porque a realidade possui padrões de invariância que são mais fundamentais do que as próprias coisas. Daí nós podemos concluir que a matéria, em seu nível mais fundamental, não é uma substância primitiva. Na verdade, o que é mais básico é a própria dinâmica estrutural da realidade. Então a gente tem uma dinâmica básica que cria certas simetrias. Essas simetrias, né, fazem com que as cargas se mantenham constantes, e as cargas se mantendo constantes produzem a matéria, né, a partir de excitações no campo quântico. Então, o fundamento da realidade não são substâncias, não são partículas. O fundamento da realidade é um processo de autodeterminação, que não obedece uma causalidade mecânica, mas sim uma força pneumática indeterminística. E são forças, estruturas, relações, o que há de mais fundamental. E essas forças, estruturas e relações, elas são necessárias. Então, o fundamento do universo é uma estrutura fundamental, que não é objetos, partículas, mas é uma estrutura, um processo fundamental que garante, portanto, o surgimento de vários processos de excitações em campos quânticos até formar o nosso universo como um todo. Então, o universo é explicado por uma estrutura fundamental necessária, que não é composta por bloquinhos, por coisas, mas que são relações, processos que são necessários. Postulado isso, né, existe um fundamento necessário para o universo. Não é Deus, mas sim uma estrutura fundamental necessária. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Qual é a sua opinião sobre esse argumento? Deixe o seu like no vídeo. Compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. E na descrição do vídeo você encontra minha chave Pix, caso deseje realizar uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. Até mais!